meditar numa palavra, antes de colocar os textos bíblicos, tá bom, Andressa? Eu quero fazer uma introdução. E o título é Uma Questão de Consciência. Como que é o título? Isso, Uma Questão de Consciência. E é um título e um tema bem apropriado pelo dia de hoje. Em primeiro lugar, pelo Dia dos Pais. Hoje nós comemoramos o nosso dia, o Dia dos Pais. Então temos duas razões. A primeira é a comemoração do Dia dos Pais. E a segunda razão, o segundo motivo, é a grande perda que as pessoas estão enfrentando nos dias atuais. Há muita perda de vidas, muitas mortes. E hoje eu quero falar de dois pais que perderam filhos também, e a reação e como ficou a consciência deles. E principalmente porque quando o processo vida-morte é invertido, é muito mais dolorido. Nós vamos falar da reação de dois pais que perderam os seus filhos morreram, seus entes queridos morreram. Então eu creio que o processo natural são os filhos sepultarem os pais, mas quando os pais têm a dura tarefa de sepultar seus filhos, a dor deve ser infinitamente maior. E infelizmente, hoje em dia também está acontecendo esse processo de muitos pais estarem sepultando os seus filhos. E se serve de consolo nesta hora, eu creio que a consciência do que foi feito vai trazer uma diferença ao coração, à alma daquela pessoa que está enlutado. Eu vou falar de pais que perderam os filhos por ser dia dos pais, mas a questão da consciência também é dos filhos para com os pais, de marido com esposa, de esposa com marido. Então a consciência, quando a pessoa perde o que ele fez durante a vida, vai trazer um consolo ou uma condenação à sua alma, porque depois que morre, não há mais nada que se possa fazer. Como tem uma frase aí, me dê flores enquanto estou vivo, depois de morto eu não vou ver as flores, né? Então as pessoas têm o hábito, e é normal, é bom, creio, né? Um costume, mas o melhor é dar enquanto está vivo. Então tudo que se pode fazer por alguém tem que ser enquanto a pessoa está viva. Não adianta ela não fazer nada enquanto está viva e depois que morre querer comprar um caixão caro, fazer um túmulo muito bonito, porque aquilo não vai servir de nada para a pessoa que morreu, porque não foi feito enquanto estava vivo. Então por isso é uma questão de consciência. Vejamos os pais e as suas palavras, dois pais da Bíblia, e suas palavras quando eles receberam a notícia de que seus filhos haviam partido. O primeiro pai é Jó, e está em Jó capítulo 1, versículo 21, quando ele recebeu a notícia que seus filhos tinham morrido, ele pronunciou estas palavras. Então Jó respondeu. Não, é Jó 1, 21. Perdão. Jó disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o louvou. Louvado seja o nome do Senhor. Essas foram as palavras que Jó pronunciou, as primeiras palavras que ele pronunciou, quando ele soube a notícia que seus 10 filhos, ele tinha 10 filhos, todos morreram de uma só vez. Essas foram as palavras dele. Ele disse, olha, ele tinha perdido bens também, eu vim nu ao mundo, nu eu voltarei. O Senhor deu, ele tinha consciência de que Deus tinha dado os filhos e agora Deus havia tomado de volta. Bendito seja o nome do Senhor.
Palavras de quem ouviu a notícia de que seus 10 filhos haviam morrido em uma tragédia. O segundo pai foi o rei Davi, está em 2 Samuel 18:33. 2 Samuel 18:33 diz: Então o rei, que é Davi, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho, meu filho. Pelas palavras nós podemos ver a grande diferença da reação desses dois pais. Proporcionalmente, Jó deveria estar mais triste. Davi perdeu um filho na guerra. Ora, a morte na guerra é uma morte previsível, ninguém quer morrer, essa é a verdade, mas ela é previsível. É igual quando uma pessoa fica enferma durante muito tempo e vê que parece que não tem mais cura. Todas as pessoas ao seu redor, elas se preparam, elas não desejam que a pessoa venha ao óbito, mas elas de alguma forma elas se preparam para o dia que partir, elas vão entristecer. No caso de Jó, além de serem 10 filhos, foi uma tragédia. Estavam todos saudáveis, com muita saúde, e repentinamente se levantou um vento muito forte, um temporal, um tufão, alguma coisa, e derrubou a casa onde estavam todos reunidos, e eles morreram de uma só vez. Então, proporcionalmente, Jó deveria estar mais triste, se lamentando muito mais, mas a reação deles mostra o que eles fizeram em vida pelos seus filhos. Jó, com a sua consciência tranquila de que tudo que era possível, nós vamos meditar durante a mensagem aqui as atitudes que ele fez para com o filho. Então, com a sua consciência muito tranquila, apesar de muito triste, porque quem não fica triste com a morte de um ente querido? Muito mais o pai que recebe a notícia de 10 filhos. Ele tinha sua consciência tranquilo, que ele fez o que ele podia fazer pelos seus filhos. Já Davi é um lamento, um remorso que ele sente, porque ele não fez em vida pelo seu filho Absalão. Quando nós vamos a um sepultamento, eu já fiz vários sepultamentos, que tem aquelas pessoas que estão desesperadas: ah, minha mãe, meu pai. A gente sabe que aquela pessoa não foi um bom filho ou uma boa filha. Não é que os outros não estejam tristes, não estejam chorando, não estejam enlutados, mas quem não fez enquanto a pessoa estava viva, ela tem um sentimento de remorso, é tristeza com remorso. Quem fez enquanto o ente querido estava vivo, é uma tristeza acompanhada de consolo, consciência tranquila. Por isso que o título da mensagem é uma questão de consciência. Então, a reação desses pais mostra que a consciência deles era bem diferente. Com as tragédias da vida, nós aprendemos muito. Então vamos refletir nesses dois casos. Como eu citei, a reação de Jó era de alguém que tinha feito tudo o que estava ao seu alcance pelos filhos. A reação de Davi é de alguém que estava em falta, teve falta quando seu filho ainda estava vivo. O que Deus espera de um pai para que a sua consciência esteja em paz? E eu estou citando aqui de um pai, mas é válido para todas as situações que nós estamos falando, para que quando algum ente querido vier padecer, a consciência esteja tranquila. Então, nós vamos falar sobre o pai em si, porque hoje
é o Dia dos Pais. Primeiro lugar que Deus espera de nós é que sejamos pais presentes. O pai, ele precisa ser presente na vida dos seus filhos. Vejam como Jó tinha a presença na vida dos filhos. Em Jó 1,4 diz: e iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. A comunhão dos filhos de Jó indica a presença paterna na criação dos seus filhos. Jó era uma pessoa extremamente ocupada. Ele era um empresário muito importante. Pelos seus bens nós vemos, e eu quero falar isso porque ninguém pode usar como desculpa o seu trabalho. Depois eu vou bater um pouquinho mais nessa tecla. Jó, ele tinha 500 camelos, se não me falha a memória, entre os outros animais. Os camelos eram animais que não se criavam como animal de estimação. Eram animal de transporte, para transportar pessoas de um lugar para o outro, principalmente nos lugares onde havia deserto. Então você imagina como que ele era. Ele tinha uma frota de 500 camelos, seria 500 veículos hoje. Então Jó, ele era uma pessoa extremamente ocupada, mas ainda assim ele era presente para com os seus filhos. Ele sabia que ele tinha que dedicar o seu tempo com os filhos, ensinando a palavra, ensina que não existia a palavra escrita, mas ensinando a transmissão oral que vinha desde Adão. Acredita-se que Jó, ele foi existiu antes do dilúvio, então uma pessoa muito antiga, não existia a lei escrita de Deus, mas ele tinha o temor e aquilo era transmitido para os seus filhos. Então Jó era um pai presente. Todo pai, ele precisa ser presente. Davi, por sua vez, também era muito ocupado, mas não podia usar como desculpa. Não era um pai presente, não é o exemplo que se pode dar. A diferença entre ser um pai presente ou ausente não está na quantidade de trabalho, mas na disposição de administrar o seu tempo. Davi, ele tinha muitos filhos também, mas ele não se dedicava o tempo necessário para estar cuidando dos seus filhos. Eu já usei uma ilustração que alguns contos dizem que é verídica, essa história, não sei se é verídica ou não. Aconteceu nos Estados Unidos, se aconteceu isso, mas é a história de um jovem que o seu pai era um advogado muito conhecido na área jurídica, era um escritor muito conhecido, então, e aquele jovem, ele foi preso por falsificar cheques naquela época. Hoje já quase nem usa cheques, E na frente do juiz, o juiz, conhecendo seu pai, quis passar uma lição de moral para aquele jovem, dizendo: olha, você deveria ter vergonha, como você está aqui sendo acusado de estelionato, de falsificação de cheques. Seu pai é tão conhecido na área jurídica, tem tantos livros escritos, o que você tem a dizer em sua defesa? E aquele jovem olhou para o juiz e perante todas as pessoas que estavam ali, ele disse: meu pai realmente é muito conhecido na área jurídica, escreve muitos livros, mas todas as vezes que eu queria procurar ele para ter um conselho, para ter um colo de pai, para ter um amigo presente, o meu pai estava ocupado escrevendo os seus livros. Então hoje ele tem os livros e eu estou aqui perante o Senhor. Então isso mostra o que? Não adianta nós queremos ganhar tudo ou conquistar tudo. Trabalhar é ótimo e é dever do pai trazer a provisão para dentro de casa, assim como hoje as mulheres também não ficam para trás, mas nós não podemos deixar de ser pais presentes.
é necessário estar presente com os seus filhos, ter aquele tempo, aproveitar. Se você tem 1 hora por dia, meia hora por dia, muitas vezes os pais, eles chegam em casa, ficam na frente da televisão, dizem que estão cansados e realmente estão, e não tem tempo para os seus filhos, principalmente seus filhos pequenos, de estarem próximos dele. Então é necessário tirar esse tempo. Jó mostrava pelo companheirismo, pela amizade dos seus filhos, que ele era um pai presente. Já Davi, na casa de Davi, havia intriga, discussões, brigas, mortes, incesto, uma série de coisas entre os irmãos, porque ele não era um pai presente. O que mais Deus espera para que de um pai para que a sua consciência esteja em paz? Que seja um pai intercessor. A Adriana agora há pouco falou de Jó, que orava pelos seus filhos. Mas veja o que a palavra de Deus nos diz, o texto. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó entendia muito bem a questão espiritual da sua família. Nós pais, nós temos que entender que tudo começa no mundo espiritual, é um mundo paralelo, é uma outra dimensão. Assim como as nossas conquistas financeiras, materiais, qualquer coisa, ela não começa no mundo material, ela começa no mundo espiritual. Pela fé, a Bíblia diz que Deus traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. E neste mesmo mundo espiritual existe uma batalha travada. E espíritos malignos querem dominar o coração dos filhos, levar à rebeldia, e muitos filhos estão insatisfeitos, estão rebeldes dentro de suas casas. Os pais dizem: não entendo porquê, eu dou tudo o que ele quer. Não, você não compreende a parte espiritual. Jó, ele entendia dessa guerra espiritual. Ele até pensava: vai que eles pecaram contra Deus, eu vou interceder por eles, eu vou clamar por eles. Então os pais, eles têm esse dever de ser o pai intercessor pelos filhos. A Vanessa, quando era pequena, se eu esquecia de orar com imposição de mãos antes de dormir, dali a pouco estava ela chamando pai, só botava a mãozinha na cabeça assim. Por quê? Porque ela sabia, e isso traz segurança. E no mundo espiritual também há uma guerra a ser vencida, e os pais, muitos pais cristãos não compreendem da importância de orar, interceder, de clamar pelos seus filhos, assim como tem o dever de dar o bom exemplo, ensinando a palavra de Deus. Jó entendia isso. O fracasso de Davi, que está no adultério, não ficou somente ali. Ele não viu a situação dos filhos, ele não olhava, ele estava muito ocupado em tantas coisas. O que aconteceu? Aconteceu incesto, assassinato, rebelião, que culminou com a morte de Absalão, que foi quando ele lamentou no texto que nós vimos agora. Ele não parou para estar presente, ele não parava para orar, apesar que era um homem que buscava a Deus. Parece que ele não buscava a Deus o necessário para a questão de cuidar da sua casa. Então nós vemos que mesmo homens e mulheres de Deus, eles podem ser um fracasso dentro dos lares. E não existe uma conquista que seja tão importante quanto um lar abençoado. Um lar destruído, um casamento destruído, ele não compensa qualquer esforço que nós possamos fazer. Nós precisamos disso. Davi, nesse assunto familiar, não era
um exemplo a ser seguido. Em Mateus 16, 26 diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? E com base nesse versículo, nesse pensamento, nós poderíamos parafrasear: de que adianta ter um carro novo e os filhos desviados do caminho do Senhor? De que adianta ter uma casa própria e uma esposa infeliz dentro dela? De que adianta ser religioso e um lar cheio de contendas? Não que é errado ter carro, ter casa, tudo isso são coisas necessárias no dia a dia. Mas quando nós colocamos coisas acima de pessoas, os valores estão invertidos. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda, se o Senhor, tudo começa e termina com Deus. Então a nossa vida devocional, o que mais é necessário para que os pais, Deus espera para que nós possamos ter uma consciência tranquila? O pai sacerdote do lar, ele é um conciliador. Aqui no verso 4 do capítulo 1 de Jó diz: e iam seus filhos à casa uns dos outros, e cada um por sua vez, e mandavam convidar suas irmãs a comerem e a beberem com ele. Havia um nível de comunhão muito forte entre os filhos de Jó. Os irmãos, eles eram unidos, porque o texto fala dos banquetes, das festas que eles faziam, mas você não convida para uma festa na sua casa alguém que você não gosta, convida? Não, para dentro da sua casa, você convida quem você se sente bem de estar perto. Então havia um nível de comunhão muito intenso. Mostra que Jó também era um conciliador. Se houvesse alguma intriga, alguma coisa, ele, como pai presente, saberia ou soube conciliar tais situações ali na casa dele. Já na casa de Davi, pelo contrário, havia intrigas, assassinatos e incestos. Quando Davi ouvia, e nós lemos isso na palavra, das desavenças do seu irmão, dos seus filhos, ele não tomava nenhuma atitude, ele era passivo. E culminou com famílias destruídas. O lar deve ser o melhor lugar do mundo para estar. Fala isso comigo. O meu lar deve ser o melhor lugar do mundo para estar. Sim, o meu lar, o nosso lar, o seu lar é o melhor lugar do mundo. Tem pessoas que sai do trabalho e ele corta a volta, vai para um lugar, vai para outro e não vai para sua casa direto. Por quê? Porque ele não encontra o abrigo, não encontra a comunhão, não encontra o apoio necessário dentro da sua casa. A intriga, a desavença. Não é que alguém vai para um lugar onde começa a briga, quando começa a intriga. Eu estou dizendo, não quer dizer com isso que não há desentendimentos entre marido e esposa. Isso é natural para que depois haja um entendimento. Então o relacionamento ele tem isso, mas a maturidade do relacionamento mostra que deve haver um entendimento entre os membros da família. Quando eu digo que o lar é o melhor lugar, é que quando a pessoa sai do seu trabalho, ele faz questão de querer ir direto para sua casa. Quando fica tempo de fora de casa, ele dá uma ligada dizendo, só para ouvir sua voz, não é, amor? Só para ouvir sua voz. Porque o lar é o melhor lugar. Eu tenho prazer de estar no meu lar, minha esposa tem prazer de estar. Por quê? Porque nós buscamos essa comunhão dentro de casa. Então, o pai ele deve ser um sacerdote conciliador. Se as relações familiares vão mal, as demais relações também irão. Se não se encontra um ambiente favorável à comunhão, à paz e à adoração na família, então lá fora
do meio familiar, não as encontraremos. Não havendo esperança no ambiente propício, certamente é improvável encontrar lá fora. Jó, ele tinha plena comunhão com a sua família, e ele, na sua consciência, depois da morte, apesar da tristeza que inundou o seu coração, e nós vemos tudo isso na sequência do livro de Jó, mas em nenhum momento Jó ele se lamentou com a sua consciência pesada. Por que eu não falei para o meu filho eu te amo? Por que eu não falei para minha filha eu te amo? Por que eu não orei pelo meu filho? Por que eu não orei para minha filha? Por que eu não fiz? Não, ele não tinha esses questionamentos. A sua consciência estava tranquila, apesar da dor. Ele aceitou a morte dos filhos. E ele foi consolado pela sua própria consciência. E nós sabemos toda a história que ali era um período de provação. Deus deu o dobro do que Jó tinha. Deus teve o dobro de filhos? Jó teve o dobro de filhos? Sim, porque ele não perdeu seus 10 filhos. Deus levou para si. Então Jó teve 20 filhos. Ele teve 10 depois da sua restituição. Ele foi restaurado. Então que cada um de nós tem essa consciência tranquila, que quando alguém próximo de nós partir para a eternidade, temos a consciência tranquila de que nós fizemos a nossa parte. E pais, busquem o Senhor, sejam pais presentes, pais conciliadores, pais intercessores, porque há uma guerra espiritual, o inimigo quer tomar seus filhos, mas você não vai entregar, amém? Pai, neste momento nós queremos orar, Pai querido, queremos orar por cada pai, por nós. O Senhor nos dá todas as orientações da Tua Palavra, para que possamos ter